Fala galera, boa noite. Meu nome é Giovanni e vamos aí pessoal para mais um vídeo aí no canal aqui. Só quero estar falando hoje aqui sobre um tema do STJ, né, o informativo 872. Informativo muito interessante, né, que tratou aqui sobre o tema de provas no processo penal. E o que o STJ ali debateu, né? O STJ debateu quando o artigo 212, né? Pra gente ser mais claro aqui, o artigo 212 do Código de Processo Penal. E a tese fixada pelo STJ, eu vou colocar aqui, vou ler a tese para vocês, para depois a gente estar aqui discorrendo a respeito dela. O STJ disse assim: são nulos a inquirição de testemunhas e o interrogatório protagonizado por magistrado que adota postura inquisitorial, em lugar da atuação residual e complementar necessária para preservar a imparcialidade e o contraditório. Só vejamos bem aqui. O que diz esse artigo 212 aí que eu mencionei? O artigo 212, basicamente, ele descreve como é que será feita a inquirição das testemunhas e o que não é permitido ali, e como é que se dará também a atuação do juiz no ato de audiência, né? No ato ali a gente está perguntando para as testemunhas e o interrogatório do réu. Ele diz assim, o artigo 212: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sob os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Complementar, aqui é o pulo do gato, amigos. Imaginemos a seguinte situação, um exemplo hipotético. Fulano é denunciado por diversos crimes, ou algum crime, e lá no momento da audiência que ele está sendo acusado, o juiz ele começa a ter uma postura muito ativa, uma postura mais principal, uma postura de protagonista, não uma postura complementar, uma postura residual. Ele começa a perguntar sobre a prova, ele adota uma postura inquisitorial incriminadora, ou seja, buscando ali a prova acusatória, através das perguntas. Para o quê? Para condenar, evidentemente. Ele já está contaminado com a parcialidade. Ele já decidiu e ele precisa provar o ponto de vista. Então ele adota uma postura o quê? Inquisitorial, incriminadora, acusatória. O correto seria: o Ministério Público está acusando pergunta, defesa pergunta, e nos pontos que não estão ali totalmente esclarecidos, há uma zona cinzenta, uma dúvida no ar, o magistrado ele deve complementar essas perguntas, esses pontos obscuros, essas penumbras, né? Pois bem, então, portanto, quando o juiz ele não adota essa postura residual, mas uma postura principal, o que o STJ decidiu? O STJ decidiu o seguinte: porque o réu ele foi condenado, evidentemente, por essa postura do juiz, e esse caso chegou lá no STJ. A defesa, né, inconformada, ela entrou com recurso especial e sustentou a nulidade do ato, a nulidade da audiência em razão da postura adotada pelo magistrado, pelo juiz. O STJ ele concordou com a defesa? Sim. O STJ ele deu provimento ao recurso para estar reconhecendo a nulidade do processo a partir da audiência de instrução. A partir da audiência de instrução, não antes. Ou seja, a partir da audiência de instrução e tudo que ocorreu consequentemente a partir dela, posteriormente, foi declarado nulo. E o STJ mandou refazer o ato. Essa audiência é nula, a prova ela deve ser desentranhada do processo que fundamentou a condenação, porque o prejuízo é claro. Se o juiz ele utilizou a prova produzida em audiência para condenar, onde é que está o prejuízo aí? O prejuízo está na condenação. Esse é o prejuízo sofrido. Não há nulidade sem prejuízo? Paz de nullité sanguif, que é o brocardo, né? Aí que a gente conhece. Portanto, se o prejuízo está demonstrado na condenação e a condenação adveio da postura adotada pelo juiz, uma postura parcial, uma postura inquisitorial incriminadora, o prejuízo já está de plano demonstrado. E aí
o STJ foi lá e declarou nula o ato e mandou refazer. Faça de novo a audiência. Pessoal, o artigo 212, ele se incorpora no ordenamento jurídico brasileiro com a reforma do Código de Processo Penal no ano de 2008. E qual foi o conteúdo adotado nesse artigo? Foi a modalidade do cross-examination. As perguntas são feitas diretamente pela parte para a testemunha. Não precisa de uma intermediação do juiz. Primeiro perguntar para o juiz, para depois o juiz perguntar para a testemunha. Não, o sistema é direto. A própria parte pergunta para o juiz. E nesse modelo cross-examination, a postura do juiz ela deve ser o quê? Complementar e residual. Não pode o juiz, tanto na inquirição das testemunhas quanto no interrogatório do acusado, da acusada, adotar uma postura ativa. O juiz ele deve ter uma postura passiva, uma postura de presidente da audiência, um gestor. Gerenciar a audiência. Agora, quando ele assume uma postura de protagonista, ele está comprometendo a lisura do ato, a lisura da prova, a sua parcialidade. Ele já está o quê? Contaminado. O ato já está desvirtuado de sua função primordial, que é o quê? Os esclarecimentos dos fatos. Portanto, é um entendimento muito importante do STJ, um entendimento assim de extrema importância para os operadores do direito, sobretudo para a defesa, quando isso acontece. Então, recapitulando aqui, amigos, vamos colocar aqui e fazer uma revisãozinha, né? Qual o modelo de inquirição adotado? O modelo de inquirição adotado é o cross-examination. Perguntas feitas diretamente às partes. A atuação do juiz complementar. Qual é a finalidade do artigo 212? A finalidade é fortalecer o contraditório e a paridade de armas, resguardando, né, deixando a salvo a imparcialidade do juiz. E qual seria o papel do juiz, né, na produção dessa prova? Esclarecer os pontos obscuros. Só isso. Esclarecer os pontos que tem dúvidas ainda, que ele ficou com dúvida, né? Porque, de fato, o destinatário da prova é o juiz. Quem vai dar a sentença ao final do processo, em primeira instância, é o juiz. Então, se ele tem dúvida ali no ato, ele tem que fazer as perguntas que as partes fizeram, evidentemente complementando. Fulano, a defesa perguntou determinado assunto. A testemunha respondeu. Aquele ponto que a testemunha respondeu não ficou muito claro, o juiz ele pode complementar, esclarecer o ponto ali. Então, essa atuação não pode ter uma atuação de protagonista, tá? E quando é que se considera demonstrado o prejuízo à defesa? O prejuízo fica demonstrado com a condenação baseada na prova produzida no ato processual que teve esse protagonismo do juiz. Se na audiência teve esse protagonismo do juiz, está demonstrado o prejuízo na condenação, tá? Então, amigos, esse foi o vídeo de hoje, o informativo do STJ muito interessante aqui do ano passado, no final do ano passado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem. Vamos debater aí, gosto muito de processo penal. Deixem um comentário. Nas descrições aqui na descrição do vídeo, vocês podem estar entrando em contato comigo, me seguindo lá no Instagram, me chamando. Aqui também tem os links dos meus materiais, meu livro, para quem quiser estar se interessando. Banco de peças criminais, esse banco é muito importante, né, para quem está sempre peticionando aí nos autos, com diversos casos, escritas, jurisprudências. E é isso, amigos. Espero que tenham gostado. Um bom sábado, né? Bom resto de semana. E vamos com tudo aí, né?